E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer aqui o exercício 7.24, né? Do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA da USP. O enunciado nos diz assim, ó. A empresa Catavento Limitada apresentava o saldo das seguintes contas em seu balancete de verificação, em 30/11 de X9. Capital de 75 mil, caixa de 10 mil, depósitos bancários 18 mil, fornecedores 20 mil, clientes 40 mil, mercadorias 10 mil, compras 350 mil, máquinas e equipamentos 60 mil, depreciação acumulada 25.500, receita de vendas 497 mil, devoluções de compras 6 mil, descontos financeiros obtidos 7 mil, receita de serviços 30 mil, despesas de salários 32 mil, despesas de comissões 3 mil, despesas de aluguel 40 mil, salários a pagar 1.500, despesas financeiras 1.000, despesas gerais 5 mil, abatimento sobre vendas 2 mil, prejuízos acumulados 78 mil, frete sobre compras 1.000, despesas de depreciação 12 mil. Então, você vai pegar esses saldos e vai vir aqui no nosso razonete e vai colocar em ativo, passivo ou resultado. Então, no ativo nós ficamos com a conta do que, ó? Ficamos com caixa, clientes, mercadorias, compras, máquinas e equipamentos, depreciação acumulada, devolução de compras, frete sobre compras, depósitos bancários, fundo fixo de caixa e cheques a cobrar, que teremos também essa conta. No passivo, nós ficamos com as contas de capital, fornecedores, salários a pagar, lucros ou prejuízos acumulados, imposto de renda a pagar, participações a pagar. Teremos também a conta de reserva legal, dividendos a pagar e reserva estatutária. Lembrando aqui, ó, que essas imposto de renda a pagar e participações a pagar tá com esses saldos aqui, ó, porque é referente a uma conta aqui que eu deixei com fórmula já, que nós vamos ver aqui, ó, na apuração do resultado do exercício. Eu já deixei aqui uma fórmula para calcular esses valores e até que nós concluímos o exercício, ele vai ficar mudando aqui esses saldos de acordo com as fórmulas, com os valores que forem aparecendo, tá? Então desconsiderem por enquanto esses valores, mais para frente a gente vai chegar no valor correto do imposto de renda a pagar e dessas participações a pagar, tá ok? Na conta de resultado nós teremos o que? Descontos financeiros obtidos, receita de vendas, receita de serviços, despesas de salários, despesas de comissões, despesa de aluguel, despesas financeiras, despesas gerais, abatimento sobre vendas, despesa de depreciação, despesa com telefone, frete sobre vendas. Criaremos também devolução de vendas, o custo da mercadoria vendida e, claro, a apuração do resultado do exercício. Tá bom? Então, agora que já sabemos todas as contas, podemos dar prosseguimento ao exercício. Então, ele fala aqui, ó, operações e dados para ajustes. Então, ele vai te dar algumas operações que nós vamos fazer aqui uma a uma, né? Vamos ver o que ele de fato está pedindo no exercício. Então, ele pede aqui, ó, para você efetuar os lançamentos dos saldos iniciais, das operações e ajustes, proceder à conciliação bancária, né, em 31/12 de X9. Depois o item 3, ó, efetuar os lançamentos de encerramento e apurar o resultado do período, sabendo que o quê? Que a despesa do imposto de renda é calculada a alíquota de 30%, né, do lucro apurado após a compensação dos prejuízos fiscais existentes. Participação de empregados 10% do lucro apurado após a compensação dos prejuízos, né, e a dedução do imposto de renda. Aí ele fala para você distribuir também o resultado em reserva legal, dividendos, reserva estatutária, né? E o saldo remanescente ficará retido na empresa. Aí ele pede para você uma DRE e um balanço. E nos fala do que o lucro líquido tem que dar 107.925 e o balanço fechar em 172.500, certo? Então vamos iniciar aqui, ó, lançamento número 1. O que ele fala aqui, ó? Referente às operações. Ele está me falando aqui, ó, depósitos de 7 mil em bancos e constituição do fundo fixo de caixa no valor de 3 mil para atender as pequenas despesas. As pequenas despesas, né, que são consideradas as de valor igual ou inferior a 500. A reposição do fundo será efetuada ao final de cada mês. Então ele está me falando que depositou 7 mil no banco e 3 mil ele criou o
fundo fixo, certo? Então, vamos lá. Então eu vou primeiro o que? Vou em depósitos bancários e vou aqui, ó, debitar no valor de 7.000. Depois eu vou no fundo fixo de caixa e vou debitar 3.000. Então, debitei no total 10.000. Da onde que está saindo esse valor? Esse valor está saindo da minha conta caixa, no valor de 10.000. Ou seja, ele tinha 10.000, dividiu em 7.000 no banco e 3.000 ele fez o fundo fixo de caixa, certo? Item 2, ele diz assim, ó, operações com mercadorias efetuadas durante o mês. Então ele falou, ó, compras de 50.000 a prazo, com desconto de 20%, ocorrendo pagamento de 400 em frete. Então, olha só, estou fazendo uma compra, né? Pagando a prazo e tendo um desconto de 20%. Então, qual que é o valor da minha compra? Olha só, o valor da minha compra é o quê? 50.000 vezes 80%, certo? Esse é o valor da minha mercadoria, valor de 40.000. Como eu estou pagando a prazo, eu vou vir aqui, ó, em fornecedores e vou creditar 40.000. Só que ele ainda me falou que, ó, ele está me falando que ele está pagando frete, né? O frete sobre a compra. Então, o que eu preciso fazer, ó? Eu vou lá aqui, ó, em frete sobre compras. O lançamento vai ficar o quê? Frete sobre compras, tá aqui, ó, valor de 400, ao que? A depósitos bancários, no valor de 400. Porque o que ele me falou aqui, ó? Ocorrendo o pagamento de 400 de frete. Então, frete foi à vista e a compra foi a prazo. Só que eu não posso me esquecer que eu tenho que vir aqui na minha conciliação, né? Já que foi uma despesa que é menor do que 500, que olha só, foi o que ele me falou. Olha só, ele criou o fundo fixo de caixa, né, no valor de 3.000 para atender as pequenas despesas, que são as despesas com valor igual ou inferior a 500. Então eu tive uma despesa de valor igual ou inferior a 500 aqui, que foi o meu frete. Então eu já deixei marcado aqui, ó, na reposição do fundo fixo de caixa. Olha só, frete sobre compras está marcado aqui, ó, 400, certo? Vamos lá, vamos dar seguimento. No item B, o que ele fala no item B? Ele vai me falar aqui, ó, vendas de 80.000, sendo que 50% dessas vendas foram a prazo. Então, eu vendi 80.000, sendo que 50% foi a prazo. Então, quanto que está entrando no meu banco? 40.000, entrou em dinheiro, né, à vista. Depois aqui, ó, vou ter que debitar novamente clientes no valor de 40.000 para totalizar os 80.000. E a receita de vendas eu vou creditar 80.000, certo? Depois no item 3, o que ele vai nos falar no item 3? Olha, ele está falando aqui, ó, pagamentos realizados em 15 do 12. Na letra A, ele falou aqui, ó, salários no valor de 3.000. Olha lá, então não vou usar o fundo fixo, certo? Porque é uma despesa maior que 1.500, maior do que 500, né, no caso. Então, assim, ó, pagamento de salários no valor de 3.000. Então, eu vou olhar aqui, ó, tem os salários a pagar aqui, ó, no valor de 1.500. Então, eu vou debitar 1.500 em salários a pagar e vou colocar aqui, ó, despesas de salários mais 1.500 para totalizar os 3.000, certo? Olha lá, totalizei os 3.000. E agora eu vou efetuar o pagamento desses salários. Eu vou vir aqui em depósitos bancários e vou creditar 3.000. Depois no item B, 3B aqui, ó, comissões no valor de 500. Olha só, uma despesa igual ou inferior a 500. Daqui, ó, igual ou inferior a 500. Então essas comissões no valor de 500, como que vai ficar o lançamento disso daqui? Vai ficar o quê? Despesas com comissões. Vamos achar aqui, ó, despesas com comissões. Aqui, despesas com comissões no valor de 500. Ao que? A depósitos bancários no valor de 500. Só que eu tenho que conciliar aqui, ó, no meu fundo fixo de caixa. Olha só, comissões. Marquei aqui, ó, mais 500, certo? Depois aqui, ó, 3C, telefone no valor de
200. Como que vai ficar esse lançamento? Eu vou aqui ó, em despesa com telefone. Vamos achar aqui ó, despesa com telefone. Então, despesa com telefone no valor de 200. Ao que? A depósitos bancários no valor de 200. E vou fazer a mesma coisa. Vou na minha conciliação, olha só. Aqui ó, telefone no fundo fixo de caixa. Estou marcando mais 200. Depois aqui ó, 3D. O aluguel. Aluguel no valor de 3.000. Então ó, já não vou mais utilizar aqui nessa opção o fundo fixo de caixa, só vou lançar aqui no meu razonete. Então vou aqui em despesa de aluguel, aqui ó, despesa de aluguel no valor de 3.000, ao que? A depósitos bancários no valor de 3.000. Depois nós temos o que? Despesa com correios no valor de 300. Então eu vou ter que usar o meu fundo fixo. Então eu vou lá, vou primeiro fazer o lançamento. Despesas gerais no valor de 300 a depósitos bancários no valor de 300. E vou na minha conciliação e aqui ó, despesa com correios, né? Marquei 300 também. E por último nós temos o que ó, frete sobre vendas no valor de 400. Então vamos colocar aqui, ó, frete sobre vendas. Aqui, ó, frete sobre vendas no valor de 400. Ao que? A depósitos bancários no valor de 400. E também vou vir aqui na minha conciliação e vou marcar aqui, ó, frete sobre vendas. Perceba que aqui, ó, tem 400 mais esse 300 que nós vamos ver aqui, ó, no item 5, tá ok? Então, vou marcar os meus 400 aqui em frete sobre vendas. No item 4, o que ele nos fala aqui ó, no item 4? Olha, ele está falando assim, ó, pagamento antecipado da dívida com fornecedores, cujo valor era de 10.000, tendo obtido um desconto de 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu razonete e vou colocar aqui, ó, vou procurar na minha conta de fornecedores. Quanto que eu estou pagando ao meu fornecedor? 10.000, certo? Só que, qual que vai ser o abatimento da minha dívida com o fornecedor? 10.000. Quanto efetivamente vai sair do meu caixa? Olha, do seu caixa vai sair o quê? Vai sair 10.000 vezes 80%, porque ele está me dando um desconto de 20%, certo? E vou aqui ó, em descontos financeiros obtidos. Vamos achar aqui ó, descontos financeiros obtidos. Aqui, descontos financeiros obtidos, que vai ser o quê? 10.000 vezes 20%, que vai dar no valor de 2.000. Depois no item 5, ele fala assim, ó, pagamento de 500 por devoluções de vendas e 300 de frete sobre vendas. Então, como que vai ficar esse lançamento? Olha, 500, né, vai ficar o quê? Devoluções de vendas no valor de 500, frete sobre vendas no valor de 300, ao que? A depósitos bancários no valor de 800. Então, vamos marcar aqui, ó, devoluções de vendas. Cadê aqui, a devolução de venda? Aqui, devolução de venda no valor de 500. O frete sobre vendas, aqui, ó, frete sobre vendas no valor de 300, certo? Então, eu devolvi 500 em mercadorias, 300 em frete sobre vendas. E eu vou ter que pagar quanto? Ó? Vou ter que pagar o quê? 800, que é a soma dos 300 mais os 500. Certo? E eu preciso vir aqui na minha conciliação e marcar aqui, ó, frete sobre vendas, que já havíamos visto, os 300, né? E a devolução de vendas, o valor de 500. Então, ó, o total a ser recomposto no meu fundo fixo de caixa vai ser o quê? 2.600, que é a soma de todas as despesas que eu tive. Tá ok? Depois no item 6, ele me diz assim, ó, o estoque final de mercadorias apontava um saldo de 8.000. Então, isso daqui ó, é um indicativo que você tem que calcular o custo da mercadoria
vendida. Tá aqui, ó, CMV. Então, como que eu vou calcular esse custo da minha mercadoria vendida? Eu vou olhar tudo que eu tenho de mercadorias, compra, né, as mercadorias, as compras, o frete sobre compras e vou jogar no meu CMV. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ver, ó, eu tenho 10 mil de mercadorias, então eu preciso levar esse 10 mil para o CMV. Então, eu vou vir aqui, ó, CMV, vou debitar 10 mil e vou creditar aqui, ó, 10 mil em mercadorias. Certo? Depois aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, em compras. Olha aqui, tá aqui do lado. Quanto que eu tenho de compras? 390 mil. Então eu preciso levar Então eu vou precisar levar os 390 mil para o meu CMV. Então eu vou vir aqui, ó, no meu CMV, 390 mil, debitei e vou aqui em compras, 390 mil. Depois eu vou ter o que? Devolução de compras, que está aqui, ó, devolução de compras. Daqui também vai afetar o meu CMV. Então vou debitar 6 mil em devolução de compras e no meu CMV vou creditar 6 mil. Também vou ter o que, ó? Frete sobre compras. Olha lá, 1.400. Então vou vir aqui no meu CMV e vou colocar 1.400, debitei 1.400 e vou creditar aqui 1.400. E por último, ele está me falando aqui, ó, que o estoque de final de mercadorias tem que ser 8.000. Então eu vou vir na minha conta de mercadorias, vou debitar 8.000, olha lá o estoque final, 8.000 em mercadorias, e no meu CMV vou creditar 8.000. Então qual foi o custo total da minha mercadoria vendida? 387.400, certo? No item 7 ele diz assim, ó, reposição do fundo fixo de caixa procedendo ao aumento do limite para 4.000. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou olhar lá no meu fundo fixo de caixa, olha só. Quanto que eu tenho no meu fundo fixo de caixa? Eu tenho 3.000. Ele está falando que foi aumentado para 4.000. Então, eu vou debitar 1.000 e vou creditar 1.000 em depósitos bancários. Perceba que aqui, ó, nessa conciliação, esses 2.600 é algo que eu vou ter que repor. Mas daí eu só vou fazer ao final do mês. Certo? Depois o item 8 aqui, ó, o que ele diz? Olha, ele me fala assim, ó, o extrato bancário em 31/12 de X9 apresentava o saldo de 46 mil. Então eu vou vir aqui, ó, na minha conciliação. Aqui, ó, eu vou vir na minha conciliação. Olha lá, agora eu vou precisar conciliar o quê? O meu extrato, né, com o registro na minha empresa. Então ele está me falando assim, ó, no seu extrato tem 46 mil, que é o item A. Então não tem lançamento, ele só está te informando que o saldo no seu extrato do banco, 46 mil. Quanto que é o extrato que você tem na sua, o registro, né, de bancos que você tem na sua empresa? Você vai lá, vai olhar aqui, ó, depósitos bancários, olha quanto que eu tenho registrado, 47.400. Então você vai marcar aqui, ó, registro na empresa, 47.400. Aí ele continua aqui, ó, no item B. O que ele fala no item B? Ó? As pendências referem-se a cheques emitidos aqui, ó, no valor de 2.000. Então, ó, cheques emitidos no valor de 2.000. Então, isso daí vai afetar o quê? Vai afetar só o seu extrato aqui, ó. Então, no seu extrato, ó, créditos efetuados pela empresa que não estão constando no extrato. Cheques emitidos. Então, você vai tirar 2.000, porque quando o cheque for descontado no seu banco, vai sair 2.000 no seu extrato lá, certo? E isso daí não vai afetar o quê? Não vai afetar aqui o seu razonete, né, os depósitos bancários, porque quando você emitir o cheque, você já está considerando este valor aqui. Depois item B, ó, despesas bancárias debitadas pelo banco, no valor de 1.400.
Então, o banco já descontou. Perceba que já apareceu esses 1.400 no seu extrato, já foi lá descontado. Só que agora você precisa arrumar aqui, ó, precisa colocar aqui no seu depósito bancário. Então, vai ser o quê? Vai ser despesas financeiras. Vamos achar aqui, ó, despesas financeiras, valor de 1.400, ao que? A depósitos bancários, no valor de 1.400. E você precisa conciliar aqui, ó, no seu extrato. Então você vai colocar aqui, ó, conforme o seu registro na empresa, você vai tirar aqui, ó, despesas bancárias 1.400, certo? Depois ele diz aqui, ó, item C, depósitos pendentes no valor de 1.000. Então, o que seriam esses depósitos pendentes? Vai ser o quê? Vai ser, a gente chama aqui, ó, de cheques a cobrar. Então, alguém te passou um cheque, né, que você precisa cobrar, que o banco ainda não descontou. Então, você vai colocar aqui, ó, 1.000 em cheques a cobrar, ao que? A depósitos bancários, né? No valor de 1.000. Você precisa tirar esse valor aqui do seu depósito bancário, porque o cheque ainda não foi compensado, certo? Por isso que você está criando aqui, ó, o direito de cobrar um cheque. Então, você vai vir aqui na nossa conciliação. O que você vai fazer? Olha só, você vai no seu extrato e você vai colocar aqui, ó, aqui, ó, depósitos efetuados pela empresa não constante no extrato, depósitos pendentes. Você vai colocar o valor de 1.000. E depois o último item, que é o item D, cheque sem fundo, que é o valor de 1.000. Então ele não vai alterar nada aqui no seu razonete, mas na sua conciliação você precisa considerar aqui, ó, no seu registro da empresa. Na verdade eu falei ao contrário, né? Aqui, ó, aqui seria o item. Esse daqui seria o item 8C. E aqui seria o item 8D. Então aqui, ó, quando o cheque for descontado, então você vai ter que colocar mais 1.000. Então aqui na sua conciliação bancária, o saldo conforme o extrato, ele vai ficar com 45.000. E o saldo na empresa, aqui, ó, registrado na empresa, 45.000. Que olha só, tá batendo aqui, ó, 45.000 também. E que mais que ele nos fala aqui, ó? Ah, ele quer que você faça também aqui, ó. Ele quer que você feche o exercício, né? Então vamos lá. Vamos encerrar aqui as contas de resultado. Então a gente já conciliou tudo. Vamos fechar as contas de resultado para apurar o resultado do exercício. Então aqui 9.000, 577.000, 30.000, 33.500, 3.500, 43.000, despesas financeiras 2.400, despesas gerais 5.300, abatimento sobre vendas 2.000, despesa de depreciação 12.000, despesas com telefone 200, frete sobre vendas 700, devolução de vendas 500, custo da mercadoria vendida 387.400. Então, fechei todas as contas de resultado. Então, na minha apuração de resultado do exercício, olha só, à minha esquerda as minhas despesas, à minha direita as minhas receitas. Então, receita menos despesa, falou que eu tive um lucro de 125.500. Porém, o que ele nos fala aqui, ó? Ele nos fala aqui, ó, que o imposto de renda é 30% sobre o lucro apurado, após a compensação de prejuízos. Então, como que eu vou calcular aqui, ó, o imposto de renda? Ele vai ser o que, ó? O imposto de renda ele vai ser 125.500 menos o que, ó? Menos aqui, ó, meu prejuízo acumulado, menos 78.000. Então, nós temos o que? 125.500 menos 78.000. Sobre esse resultado, eu vou calcular 30%. Então, o meu imposto de renda a pagar tem que dar 14.250. Então, eu vou colocar aqui, ó, imposto de renda a pagar. Aqui, ó, 14.250. Tá aqui, ó, já. Certo? Depois ele nos fala
ele vai falar o que, ó? A participação dos empregados é 10% do lucro apurado, após a compensação de prejuízos fiscais existentes e a dedução do imposto de renda. Então, aqui, ó, vamos calcular a participação dos empregados. Ele vai ser o quê? Vai ser 125 mil, menos o quê? Menos o prejuízo de 78 mil, menos o quê? O imposto de renda, menos 14.250. Sobre isso, eu vou fazer o quê? 10%. E eu vou chegar em 3.325. Então, aqui, ó, vai ser aqui, ó, participações a pagar, aqui, ó, 3.325. E quanto que vai me sobrar de lucro? Olha, vai sobrar de lucro 127.925. Que eu vou fazer o quê? Vou transferir para o quê? Para os meus lucros ou prejuízos acumulados. Vou colocar aqui, ó, 127.925. E ele nos vai falar o que, ó? Vai falar o que? A reserva legal, ela é 5%, ele falou para você distribuir, né? Então a reserva legal, 5% do lucro líquido após a compensação dos prejuízos. Então a minha reserva legal vai ser o que? O meu lucro líquido, né? Menos o meu prejuízo, 5% deste valor. O que eu fiz de errado aqui? Ah, faltou um vezes, certo? Vai ficar o que? 1.496,25. Deixa eu só conferir aqui se eu preciso... Nós vamos arredondar aqui esse valor aqui, ó, para baixo, certo? Nós vamos arredondar esse valor para 1.496. Então, aqui, ó, na reserva legal, ela vai ficar aqui, ó, 1.496. Depois, os dividendos, ele falou que é 25% do lucro líquido, após a compensação dos prejuízos. Então, aqui, ó, o meu dividendo, né? Então, o meu dividendo é 25%. Então, vai ser o quê? Meu lucro menos o meu prejuízo vezes 25%, que vai dar o quê? 7.481, que eu vou ter que pagar aqui, ó, dividendos aqui, ó. Já deixei com a fórmula, então 7.481. E por último, o que é a reserva estatutária? 10% do lucro líquido após a compensação de prejuízos e da destinação da reserva legal, aqui, ó, que foi 5%. Então a minha reserva estatutária, ela vai ser o quê? O meu lucro menos o meu prejuízo menos a minha reserva estatutária. Sobre este valor de 28.429, eu vou calcular o quê? 10%. Então, vezes 10%. 2.843. Que é a minha reserva estatutária. Então tá aqui, ó, reserva estatutária 2.843. Vamos ver se teve mais alguma coisa? Não, ele fala só que apenas que o saldo remanescente vai ficar retido na empresa para futura decisão. Então olha só que comparando, ó, o lucro líquido 107.925. Que nós chegamos aqui, ó, neste valor, ó, lucro líquido 107.925. Aí ele fala sobre o balanço aqui, ó. Ele diz que o balanço tem que fechar em 172.500. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver como ficou a nossa DRE. Então ele fala aqui, ó, receita de vendas 577 mil, menos abatimentos e devoluções de vendas 2.500. Então eu cheguei na minha receita líquida de vendas 574.500. Tirei o custo da minha mercadoria vendida, que no total deu 387.400. Vou chegar no resultado bruto com vendas, 187.500, 187.100. Vou colocar a receita de serviços, mais 30 mil. Vou chegar no resultado bruto com vendas e serviços. Tirei minhas despesas operacionais, né? Tirei minhas despesas operacionais e cheguei no resultado antes de receitas e despesas financeiras. Vou adicionar os descontos financeiros obtidos e tirar as despesas financeiras.
Vou chegar no resultado antes de impostos e participações. Tirei a minha despesa de imposto de renda, despesa de participação e cheguei no resultado líquido de 107.925. O meu balanço ele vai ficar como? Olha só como ficou o meu balanço. Eu fiquei com ativo circulante no valor. No ativo circulante, fiquei com fundo fixo de caixa, depósitos bancários, clientes, cheques a cobrar e mercadorias. No ativo não circulante, fiquei no grupo imobilizado com máquinas, equipamentos e depreciação acumulada. Somei o ativo circulante com o não circulante e cheguei em 172.500. Já no passivo circulante eu fiquei com o quê? Fornecedores, imposto de renda a pagar, participações a pagar e dividendos a pagar. O meu patrimônio líquido eu fiquei com capital, reserva legal, reserva estatutária e lucros ou prejuízos acumulados. Se eu somar o passivo circulante com o patrimônio líquido, eu vou chegar em 172.500, que foi a resposta que ele nos deu. E a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, olha só, eu tive inicialmente um prejuízo de menos 78 mil, mas durante o exercício eu tive um lucro de 107.925. Aí eu destinei parte desse lucro, que foi para a reserva legal, 1.496, para a reserva estatutária, 2.848 e dividendos a pagar, 7.481. Então o meu saldo final, né, dos meus lucros tem que dar 18.105. Tá aqui, ó, 18.105. Tá certo, pessoal? Então tá aí, ó, exercício 7.24. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreva no canal também para dar uma força aí. Deixa o seu comentário. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo exercício. Fui!